Obsessão, este é o título do capítulo 27 do livro Pensamento e Vida, tema da nossa primeira temporada. Eu sou o Gladstone Jr. Eu sou o Vicente Rodrigues. E este é o CMEcast, o seu podcast espírita. Vem com a gente? Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Observando-se a mediunidade como sintonia, a obsessão é o equilíbrio de forças inferiores retratando-se entre si. Vicente, explana pra gente este primeiro parágrafo do capítulo 27. Boa noite, Gladstone. Boa noite a todos que nos escutam. Agora nós vamos falar um tema interessante, né? O tema da obsessão. Então, sabendo que a nossa vida ela é contínua desde a nossa criação, né? E nesse ciclo de ida e vindas, nascer e morrer, né? Nesse ciclo contínuo através do meio de evolução, nós criamos muitos infortúnios na nossa caminhada, né? E o que faz com que a gente não cria tanto infortúnios é justamente a gente se esforçar pelo bem, para a melhora e para o auxílio do bem. E aqui, conforme a gente vai evoluindo, a gente vai progredindo, a gente vai nos melhorando na prática do bem, e com as reencarnações futuras, né, com os anos passando, as nossas faculdades vão se aprimorando. Quanto mais a gente se conecta com Deus, mais a nossa faculdade fica sensível aos espíritos e às suscetíveis influenciações, né? Por mais que a gente não tenha a sensibilidade muito aflorada, todos nós somos médios, todos nós temos faculdade mediúnica, né? Então, todos nós somos perceptores. Então, vamos supor que eu tenho um espírito que ele tem uma obsessão por mim. Então, ele vai ficar ali me influenciando diretamente. Então, por mais que a minha faculdade talvez não seja muito sensível, eu vou perceber porque ele vai manipular as forças magnéticas de uma forma mais forte, na qual eu consigo perceber, e quem for mais sensível percebe mais ainda. Então, os espíritos, né, existem meios de manipular a energia quando desejam fazer algum tipo de situação, né? Então, quando a gente fala de obsessão, é um desequilíbrio, na verdade, das forças, né, das forças inferiores. Então, manipulam a força e faz com que a força, no caso esse magnetismo, influencie em cima das nossas células, em cima dos nossos órgãos e tal. Então, nós somos influenciados, né, constantemente. E o que faz com que a gente quebre essa barreira, né, que a gente mantenha uma resistência é a nossa atividade na nossa melhora e no auxílio do próximo, né? Porque aonde os espíritos inferiores estão e pretendem praticar o mal, você só consegue combater com o bem, porque o bem e o mal são duas forças antagônicas ali, elas não se fecham junto. Então, ou você está do lado positivo ou você está do lado negativo, né? Então, você estando fazendo o bem, os espíritos inferiores vão te deixar ou vão se modificar suas ações analisando as suas, né? Então, analisando as suas ações, eles deixam de fazer
ou deixam de praticar a maldade, porque você vai trocar uma raiva por um amor. Fenômeno de reflexão pura e simples não ocorre tão somente dos chamados mortos para os chamados vivos, porque na essência muitas vezes aparece entre os próprios espíritos encarnados a se subjugarem reciprocamente pelos fios invisíveis da sugestão. Aqui o Emmanuel fala uma coisa interessante, porque nós imaginamos muitas das vezes que os obsessores partem da parte espiritual para a parte material. Vamos supor que os espíritos nos influenciam, né, nos obsediam mais nas grandes partes da vida. Só que muitas das vezes nós acabamos obsidiando também os espíritos. Para a gente entender, vamos supor que quando a gente não vê uma pessoa por muito tempo e você fica com aquela saudade, fica com aquele pensamento. Então, automaticamente, você se apega. Um apego, possamos dizer que às vezes ele não é uma saudade, mas ele já passou a ser um sentimento mais forte. Então, acaba sendo meio que uma obsessão. Começa a se tornar uma obsessão com o tempo, né? É tipo alguém que desencarna, que passa dessa vida para outra, né, para o plano espiritual, e a gente também começa a substituir, em vez de a gente manter uma saudade saudável, a gente começa a ter um pensamento tipo de não aceitação, um pensamento tipo de que imaginamos não conseguir andar sem a pessoa, e isso prejudica a pessoa do lado de lá, porque a pessoa se conecta, é como se fosse um grito para ela. Então ela ouve você clamando, ela ouve você chorando, né? E se ela é muito apegada a você, ou foi, ela vai ficar numa circunstância, tipo, de querer ajudar, né? Tipo uma mãe. Vai querer ajudar, vai querer estar do lado, mas talvez ela não tenha condição de ajudar e ela acaba vindo para tentar ajudar, na qual, muitas das vezes, ela prejudica ela e prejudica quem também está chamando de forma inconsciente. Então, a questão da obsessão, ela ocorre muito daqui para lá, como de lá para cá. Né? Então, nós, muitas das vezes, obsidiamos os espíritos desencarnados, não permitindo, às vezes, que eles consigam dar um salto necessário. A mente que se dirige a outra cria imagens para fazer-se notada e compreendida, prescindindo da palavra e da ação para insinuar-se, porquanto, ambientando a repetição, atinge o objetivo que demanda, projetando-se sobre aquela que procura influenciar. E se a mente visada sintoniza com a onda criadora lançada sobre ela, inicia-se vivo circuito de força dentro do qual a palavra e a ação se incumbem de consolidar a correspondência, formando o círculo de encantamento em que o obsessor e o obsidiado passam a viver, agindo e reagindo um sobre o outro. Isso, é o que a gente estava falando um pouco antes, né? Então, quando a gente fala da questão da obsessão, muitas das vezes, às vezes nós acabamos nos permitindo. Igual ele falou, um transmite e o outro absorve. Então, quando a gente percebe que a gente já não estamos agindo no nosso normal, é quando a gente precisava nos corrigir, né? Nos tentar reerguer ali para que a gente consiga ter uma conduta diferente. Por isso que é importante se conhecer, né? Porque o nosso comportamento, muitas das vezes, diz, né, sem palavras, o que nós estamos fazendo de certo ou de errado. Então, através disso, dá para a gente ter uma ideia, né, nos analisando ali constantemente. Mas, pensando aqui da forma que ele falou, igual ele diz, no começo inicia como um círculo de força, né? Então, o nosso pensamento, ele emite uma sintonia, ele emite um desejo. E o espírito tem a mente construtiva. Então, tanto é que nós encarnados, nós projetamos e construímos fisicamente. Então, fazemos uma coisa, uma ideologia se tornar matéria, né, física, se nós conseguimos executar ela. Então, o espírito é da mesma forma. Você fica pensando, ou seja, você emitiu um primeiro pensamento. E conforme você vai planejando, você vai pensando, você vai dando significativo, vai dando significação ao seu desejo. Ou seja, você vai carregando o seu desejo de detalhes, a um ponto de que o seu desejo se torna totalmente construtivo. Então, vamos supor, pensei hoje numa pessoa. No começo é um pensamento comum. Depois eu começo a imaginar, por exemplo,
eu começo a me imaginar namorando com ela, casado com ela e tal. Então eu começo a manipular muitas das vezes uma força atrativa em cima disso, né? Então o nosso pensamento tem esse poder. Agora imagina você também na questão espiritual. Na questão espiritual, alguém que desencarna, você imagina ela, nossa, como ela vai estar, por exemplo, né? Sinto saudade e tal. E você começa a imaginar, mas eu queria ela aqui comigo, tipo, constantemente igual era. Então, esse pensamento emitido com muita força acaba se tornando uma obsessão. E depois que o espírito recebe de lá também, e ele percebe de que pode ficar do seu lado, é quando muitas das vezes a obsessão tá conjunta. E, igual ele diz, aí o obsessor e o obsidiado passam a conviver junto, porque você já não percebe, você tem tanto tempo junto que você já acostuma. E a sensibilidade fica igual. Tanto é que no livro do André Luiz, eu só não me recordo o título, tem uma passagem relacionada a isso em que ele diz que tem um espírito que ele estava tão obsidiando um ao outro que se removesse um de perto do outro de forma brusca, poderia ocorrer o desencarne, porque um já estava praticamente ligado, os órgãos já tinham se acostumado com o fluido um do outro. Então não dava para desligar de uma hora para outra. O desligamento tem que ser feito gradativamente. Então, nós precisamos ter bastante cuidado com relação a isso. E aqui falando da obsessão com relação aos espíritos, mas também tem a obsessão de encarnado para encarnado, né? Quando a gente tem a questão da obsessão, do apego e tal. Então, tudo isso envolve, né? Tudo isso entra nesse meio. Então, são coisas que a gente precisa ir trabalhando em nós, para que a gente não tenha essa questão da obsessão, né? A gente começa a entender que tudo na vida é emprestado. As pessoas que estão no nosso convívio servem para que a gente se reajuste com elas, auxilie elas na caminhada e também que nos auxilie. Então, a vida é um tremendo aprendizado, onde todos nós aprendemos e auxiliamos, né? Então, nós ajudamos e somos ajudados. Mas sem a questão, por exemplo, da questão da obsessão. Que a gente saiba utilizar a vida da forma correta. E só contemplando aqui, ele fala uma coisa interessante que a pessoa começa a se projetar, tá vendo? Se projetar sobre a outra. Então você começa a impor, talvez de forma inconsciente, uma vontade sua sobre a outra. E quando pensar que não, está lá a obsessão, porque a vontade da outra, às vezes, fica até submersa à sua. Então a sua predomina. Então, nesse caso, já houve muitas das vezes uma obsessão, uma influenciação mais direta, e é onde a outra muitas das vezes faz, e a outra simplesmente obedece, sem a compreensão, às vezes, sem submeter a um questionamento. E isso tanto de encarnado para encarnado, quanto de espírito para encarnado, né? E quanto de encarnado para espírito. Não há, por isso, obsessão unilateral. Toda ocorrência dessa espécie se nutre à base de intercâmbio mais ou menos completo. Quanto mais sustentadas as imagens inferiores de um espírito para o outro, em regime de permuta constante, mais profundo o poder da obsessão, de vez que se afastam da justa realidade para o circuito de sombra em que se entregam a mútuo fascínio. Isso, e aqui é o que ele falou, né? Quanto mais tempo, ou seja, essa obsessão perdura, mais complexo é para fazer o desligamento. E mais a obsessão fica profunda, igual ele diz ali, né? O poder da obsessão vai ficando cada vez mais profunda. É tipo um magnetismo muito, muito forte, né? Um hipnose muito forte, então, ali no caso. Onde os desejos se misturam ali e a pessoa não é que ela perde a individualidade, mas ela perde muitas das vezes a forma de pensar sozinha, porque o pensamento passa a se tornar meio que em comunhão, né? Tipo, em comunhão ali entre os dois, né? E libertar disso é um processo meio complexo, né, de se fazer. Então, quando ele fala de obsessão, a obsessão começa nas pequenas coisas, né? Então, quando a gente estava falando, a gente desapegar das coisas, entender que eu ouvi uma palestra do Haroldo esses dias, Haroldo Dutra Dias, e ele fala que a gente deveria, por exemplo, olhar para tudo na nossa vida, tudo material, e olhar com o olhar de que tudo vai morrer um dia, né? Então, tudo que é material, carro vai estragar um dia, o nosso corpo, né, vai ter problemas, nós vamos desencarnar, o nosso animal, né, vai desencarnar.
Então, tudo está em fase, né, de transformação. Então, nós precisamos olhar dessa forma. Tudo na vida, né, vai chegar um momento. E aí, já ir começando a ir trabalhando isso na gente, para quando chegar o nosso momento, a gente partir, né, como diz o Salomão, utilizando do que o mundo oferece, mas não se apegando a nada. O problema nisso tudo é o nosso apego, que causa uma obsessão. Às vezes, uma obsessão pode ser por questão de realmente querer controlar demais, né? Está numa questão de poder. Então, a obsessão engloba em várias questões, né? Então, a gente precisa tomar bastante cuidado com essas questões aqui. E o que ele fala aqui, no caso, o problema disso é que gera uma sombra, né? Uma sombra e um mútuo fascínio. Então, você para de pensar por você e passa a pensar em duplo. Então, o seu pensamento passa a se tornar forte nesse sentido, né? E Deus, ele nos dá a liberdade, né, individual de cada um. Igual a gente falou, nós devemos ajudar um ao outro, nós precisamos aprender a trabalhar em comunidade, né, em sociedade, mas tomando bastante cuidado com essas questões de obsessão, de possessão, né, de querer controlar, de querer estar sempre no poder, né, e controlar as fraquezas que nós temos, de uma forma geral, para que a gente consiga dar saltos e mostrar o caminho. É o mesmo que se verifica com a pedra quando em serviço de gravação. Quanto mais repetida a passagem do buril, mais entranhado o sulco destinado a perpetuar a minudência da imagem. Aqui ele fala para a gente dar o exemplo, né, da consistência. Então, quanto mais consistente mais, né, mais a imagem vai ficar detalhada ali, vai ficar profundo e vai ficar marcado, né? Então, é tipo um relacionamento, vamos supor. Num relacionamento tem que ter diálogo, né? Tipo, respeitar as ideias, né, compreender e não permitir que muitas vezes haja sempre a imposição, né? Porque se haja a imposição talvez uma vez, pode ser que a imposição venha com mais frequência depois, igual ele deu o exemplo aqui, né? Gravando ali e forçando. Então, precisamos entender a vida através da lógica, porque tudo na natureza acontece de forma lógica, né? Principalmente as coisas da natureza. Não existe milagre. Tudo tem uma forma simples de acontecer. E quando nós acreditamos ser milagre é porque ainda não compreendemos. Mas Deus criou tudo para que a gente possa aprender e possa simplesmente compreender da forma correta de como que as coisas realmente funcionam ali. E tirando o miraculoso da nossa vida. E a partir do momento que vamos evoluindo, vamos progredindo, as coisas vão fazendo sentido, né? E a gente vai se libertando das nossas paixões, que é aquelas as quais a gente vem lutando. No caso, a obsessão é uma paixão, muitas das vezes, né? Uma fraqueza que a gente vem lutando com o tempo. Isso pode ter ocasionado em várias encarnações do passado, talvez poderemos ter situações de poder, e o poder criou, né, essa questão tipo das pessoas estar ao meu, né, debaixo do meu comando. Então, tudo na vida tem um porquê. Não nascemos e não fomos criados com essas fraquezas, né? Deus é muito perfeito para criar seres com alguma qualidade, outros com algumas invirtudes, né? Então Deus criou todos iguais e todas as má qualidades que temos foram nós que criamos no decorrer do caminho, né? E por isso que a vida às vezes é um pouco complexa, porque a vida e as leis de Deus nos concorrem para que a gente refaça na caminhada. Então debatemos com essas leis, as quais são imutáveis e as quais necessitamos nos reerguer e nos progredir. E aqueles que vêm no nosso meio, né, na nossa caminhada, são principalmente aos quais muitas das vezes prejudicamos no passado. E temos a que nos rever a conduta na presente encarnação, né? Conforme o Chico Xavier diz, ninguém cruza o nosso caminho à toa. Então, tudo na vida tem um porquê. E o Espiritismo é baseado e fundado em cima de que não existe acaso. Tudo está nas diretrizes do Pai que está nos céus.
Lembremos-nos ainda do disco comum, em cujas reentrâncias sutis permanecem os sons fixados para a repetição à nossa vontade. Muitas vezes a mente obsidiada se assemelha à chapa de ebonite, arquivando ordens e avisos do obsessor, notadamente durante o sono habitual, quando liberamos os próprios reflexos sem o controle da nossa consciência de limiar. Ordens e avisos que a pessoa obsessa atende de modo quase automático, qual o instrumento passível da experiência magnética no cumprimento de sugestões pós-hipnóticas. E aqui é o que a gente está vendo, né? Então, a obsessão vindo a longo prazo, ela realmente pode criar ali uma hipnose, igual o Emmanuel fala aqui pra gente. E essa hipnose, no caso, a pessoa que está sendo obsidiada, para ela se torna uma coisa normal, tipo um hábito comum, tipo, já acostumei com isso, seria tipo isso, né? E para fazer esse desligamento, para poder fazer a pessoa começar a caminhar por si só, leva um tempo, né? Igual eu dei o exemplo do André Luiz, não pode ser feito de um dia para o outro, né? Então, mas o que a gente precisa tomar cuidado e o que a gente precisa sempre fazer é nos analisar, né? Nos verificar, porque as obsessões, tanto do plano espiritual quanto de nós, dá para a gente ver através das nossas atitudes, né? Dos nossos comportamentos. Então, através do nosso comportamento, às vezes a gente consegue, em alguns casos, identificar. Uma coisa boa que a gente faz, né? Por que que é necessário, por que que é importante as igrejas, seja de qualquer ordem, seja evangélica, seja católico, seja espírita. É sempre bom estar em contato com Deus justamente por conta disso, porque quando nós estamos no dia a dia, muitas das vezes, desligados de Deus, não que Deus vá nos menosprezar ou vai esquecer de nós, mas quando nós nos conectamos a Deus, porque Deus está em tudo, né? Então Deus é a energia e está em todos os lugares, mas nós nos isolamos dessa energia sagrada que é Deus, nos conectando às vezes às nossas coisas materiais e isolando, né, de Deus. E Deus permite, porque Deus não influencia diretamente na nossa vida. Até que, conforme eu falei, a gente vai caminhando e debatemos com a lei universal, e essa lei, ela é imutável. Então, quando às vezes defrontamos depois de caminhar muito longo prazo ou longo prazo por caminhos errados, debatemos com essa lei e a quais sofremos as consequências, né? Então vem o sofrimento. E com o sofrimento, às vezes, nós voltamos para Deus. Então, quando eu estava falando, né, a importância da gente estar nas religiões, estar conectado com Deus, seja em casa, né, se a pessoa não vai na religião, mas tem um hábito de fazer orações, de conversar com Deus, você se conecta e automaticamente, se você tem um espírito que quer ser, que te obsedia ali e tal, e você faz as preces, né, os mentores que nos auxiliam no dia a dia, acabam demandando vários fluidos magnéticos que quebram, que auxiliam na hora de quebrar, e eles auxiliam esses irmãozinhos que às vezes nos cobram do passado. Então vão quebrando toda essa energia negativa que muitas das vezes nós geramos no dia a dia, né? Então o passe magnético é muito importante por conta disso. O passe magnético equilibra todas as células do nosso corpo, porque a nossa mente ela é desequilibrada muitas das vezes, né? Então nós desequilibramos o nosso pensamento e o nosso sistema nervoso manda todas as ondas, vamos supor, desequilibradas às células, e as células recebem todas as ondas negativas ali, de desequilíbrio, a qual muitas das vezes até adoecemos, né? E entramos em parafuso, vamos supor assim. Então, a importância de estar conectado com Deus é justamente por conta disso. Nós nos conectamos e automaticamente recebemos esse fluido limpo, né? Que vem direto da fonte, né? E os espíritos superiores manipulam esse fluido para nos auxiliar no dia a dia. Então, com isso, nos ajuda a não receber, talvez, obsessões de espíritos, né? Até que nós aprendemos e fazemos o bem. Porque quando fazemos o bem, automaticamente, os espíritos que desejam o mal não ficam próximos daqueles que querem fazer o bem. Porque, igual eu estava falando, são duas forças
divergentes ali, né? Então, uma bate de choque com a outra. E os espíritos inferiores ficam longe, né? Quando desejam o mal, não ficam próximos. E aí você, quando chegar nessa caminhada, você só vai fazer o bem pelo bem, né? Então você passa a se tornar uma fonte de luz. Quanto mais nos rendamos a essa ou aquela ideia, no imo de nós mesmos, com maior força nos convertemos nela a expressar-lhe os desígnios. É assim que se formam estranhos desequilíbrios que, em muitas circunstâncias, concretizam moléstia e desalento, aflição e loucura, quando não plasmam a crueldade e a morte. Aqui no caso, né, uma coisa que ele falou que, por exemplo, se o obsessor, né, que tá ali obsidiando a pessoa, tiver muita raiva, mas muita raiva, ele pode realmente ir emitindo com todo o tempo, igual ele falou, né, causa uma hipnose na pessoa que ele tá obsidiando, e essa pessoa pode vir mesmo a cair numa questão de moléstia, tipo de saúde, porque, igual a gente está falando, são muitas energias emanadas e energias de desequilíbrio, né? E o corpo, os órgãos recebem essa energia, igual a gente estava falando, causando a doença, né? E também a loucura, porque os espíritos, vamos supor, dessas questões mais complicadas, né? O desejo deles, às vezes, é levar a pessoa à loucura, né? E quando ele não diz ali, a crueldade, no caso, é a morte. Mas muitas das vezes a loucura, porque ficam fazendo coisas com a pessoa que está sendo obsidiada, assombrando, né? E fazendo várias situações complexas nessa questão, né? E o que ele falou aqui no caso, né, nesses casos mais complexos, né, tem que ter um tratamento, no caso, igual um passe magnético ajuda bastante, né, porque começa a reequilibrar o médium e tal, a pessoa que está recebendo o medicamento. Então, tem meios de resolver, né, só que é um processo demorado, é um processo meio longo, né, e o meio muitas das vezes através de passes, né, para auxiliar a pessoa e os medicamentos. Hoje é um pingo de sombra, amanhã linha firme, para depois fazer-se um painel vigoroso, do qual assimilamos apelos infelizes que nos aprisionam em turbilhões de trevas. Aqui no caso é isso, né, que ele tá falando. No caso começa simples, né, um pingo de sombra, né, tipo, você começa a achar um pouco estranho aquilo e tal, mas é igual ele disse, amanhã pode ser uma linha firme, depois um pincel vigoroso, né, então o processo sempre começa e ele sempre demonstra, porque é uma força que está sobrecaindo sobre nós ali. E por isso que eu falei lá no começo que a gente precisa, às vezes, se conhecer, né? Às vezes, olhar para dentro da gente e ver os hábitos que a gente tem, né? Os hábitos que a gente precisa corrigir e tentar se esforçar sempre ao bem. Porque quanto mais a gente esteja trabalhando no bem, mais inspirações de espíritos superiores a gente tem e mais auxílio nós recebe, porque nós estamos fazendo por onde, né? Então, quanto mais a gente auxilia o próximo, mais nós temos auxílio e mais proteção também. Então, Deus ele espera isso de nós, que a gente se aprimore e que a gente faça a caridade, a verdadeira caridade, auxiliando sempre e nos desvencilhando de quem a gente era no passado, né, das nossas más tendências. Urge, pois, que saibamos fugir desassombrados aos enganos da inércia, porque o espelho ocioso de nossa vida em sombra pode ser longamente viciado e detido pelas forças do mal que, em nos vampirizando, estendem sobre os outros as teias infernais da miséria e do crime. Aqui ele fala pra gente meios, né, de solucionar também, né, no começo, quando a gente começa a perceber essas questões, né? Então, igual ele disse, a gente não ficar ocioso, tipo, caçar um meio de trabalho, né, para que a gente possa estar sempre com a cabeça ativa, trabalhando, porque se nós fica realmente ansioso, se a gente fica parado, né, só por conta de pensar ali, acontece que a gente acaba sendo vampirizado as nossas energias, né, igual ele está falando. Então a gente é vampirizado, né? Fica naquela sonolência o dia inteiro, por exemplo,
e vai começar a criar teias, igual ele falou, teias de pensamentos dos espíritos obsessores, que estão ali constantemente nos obsediando. E quando nós pensar que não, acontece que ele falou, que a gente acaba sendo hipnotizado, né? Então, um meio de solução, por isso que Deus nos concede o meio do trabalho, porque através do trabalho, muitas das vezes, nós esquecemos as nossas paixões, e o trabalho é edificador, né? O trabalho, ele edifica o homem e edifica o espírito. Dar novo pasto à mente pelo estudo que eleve e consagrar-se em paz ao serviço incessante é a fórmula ideal para libertar-se de todas as algemas, pois que na aquisição de bênçãos para o espírito e no auxílio espontâneo à vida que nos cerca, refletiremos sempre a esfera superior, avançando por fim da cegueira mental para a divina luz da divina visão. E aqui ele conclui, né, falando para a gente que realmente a gente precisa trabalhar, né, pelo bem, esforçar no bem, para que a gente deixe e se liberte das algemas que nós mesmos criamos, né, no passado. Então, essa acredito também que é a fórmula ideal para se libertar, né? Então, quando ele disse isso, a gente realmente vai dar um novo pasto à nossa mente, né? E o estudo, no caso, o estudo do espiritismo, né? O estudo é libertador, o estudo das obras de Jesus, o estudo edificador é libertador. Então, nós precisamos sempre nos esforçar ao bem, porque o bem, ele nos liberta das algemas, né? As quais nos algemamos em outras épocas, né? Então, quando a gente começa a se empenhar nessa libertação, os espíritos de auxílio sempre vêm a nossa proteção, nos mostrando o caminho, e a gente pode aproveitar a oportunidade, né, sempre no dia a dia, de estudar, porque o estudo e a prática, eles são libertadores para nós mesmos, porque nós começamos a estudar, aí muitas das vezes nós identificamos esses pontos que precisamos melhorar, e a partir do momento que identificamos os pontos e compreendemos, ou seja, criamos base, só precisamos agora aplicar, né? E começamos a trabalhar no dia a dia, né, com o pensamento na melhora, e quando pensar que não, nós nos libertamos das algemas que criamos em outras épocas, né? E dessa forma, se tem obsessores que nós somos muito influenciados no dia a dia. Então, com esses espíritos que nos influenciam, lendo os nossos pensamentos, então só tem duas opções. Primeiro, ou ele observa o que nós estamos fazendo, né, nossa melhora, e melhoram também, porque muitas das vezes a gente auxilia as pessoas na nossa mudança, pela nossa mudança. E caso contrário, se realmente eles verem que estão incomodados junto de nós pela conduta que estamos caminhando, automaticamente eles nos deixam, né? E influenciam outras pessoas que provavelmente têm os mesmos desejos e agem da mesma forma que eles. Então, os espíritos bons normalmente acompanham aqueles que estão bons e querem trabalhar em prol do próximo, né? Eles não ficam parados, mas também não se compactuam com o mal. Então, eles sempre estão ali para trabalhar e auxiliar a todos aqueles que necessitam, né? E é o que Jesus diz: onde estiver uma, duas ou mais pessoas reunidas no seu nome, lá com eles ele estará. Então, os trabalhadores do Cristo é uma falange enorme, né? Uma falange muito grande. Então, está sempre trabalhando em prol de todos. Muito bem, este foi o capítulo 27 do livro Pensamento e Vida. Se você ouve a gente no Spotify, não se esqueça de nos classificar lá com 5 estrelinhas para ajudar a gente a se engajar cada vez mais lá na plataforma. Se você ouve a gente no YouTube, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e de curtir nossos vídeos também, para ajudar a gente a se engajar também lá na plataforma. Estamos também lá no Instagram, @CMEcast, onde soltamos semanalmente a lista de episódios e também alguns cortes. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Tchau, tchau. Pai nosso, que estás no céu,
livrai-nos